Questão 26 é sobre análise combinatória e tá com historinha aqui de Copa do Mundo, rapaz, 2014. Nessa época a gente não sabia que o Brasil ia se ferrar depois de gastar essa dinheirama toda para fazer essa Copa Olimpíada. Claro, gastou um dinheirão e tudo dinheiro emprestado, né? O Brasil ficou num buraco devendo dinheiro aí. Olha aqui. Um turista queria conhecer 3 estádios da Copa do Mundo no Brasil, não importando a ordem de escolha. Estava em dúvida em relação às seguintes situações. 1. Obrigatoriamente conhecer o estádio do Maracanã. 2. Se conhecesse o estádio do Mineirão, também teria que conhecer a Arena Pantanal. Caso contrário, não conheceria nenhum dos dois. Que coisa doida, rapaz. Ou tudo ou nada. Sabendo que a Copa de 2014 se realizaria em 12 estádios brasileiros, a razão entre o número de modos distintos de escolher a situação 1 e o número de maneiras diferentes de escolha para a situação 2 nessa ordem é... Calma aí. Essas situações são simultâneas? Olha aqui. Estava em dúvida em relação às seguintes situações. Ele estava em dúvida, quer dizer, ele não sabia se ia querer fazer isso ou se ele ia querer fazer isso. Esse problema está pedindo para você calcular de quantas maneiras isso aqui pode ser feito, de quantas maneiras isso aqui pode ser feito e fazer a razão entre elas, né? Pode ver. Ele não quer que aconteça isso e isso. Ele quer que você calcule esse primeiro, independentemente desse outro aqui. Ele quer que você calcule o segundo, independentemente do primeiro, e aí faça a razão entre os dois. Tá, então vamos fazer o seguinte. Ele tem 12 estádios. Ele quer ir em 3 estádios. Pode repetir? Um turista queria conhecer 3 estádios. Ah, ele queria conhecer 3 estádios. Então não pode repetir, né? Se você for ao Maracanã 2 vezes, você não tem como conhecer 3 estádios. Então eles têm que ser diferentes. Vamos botar aqui, estádios diferentes. Tá, então essa primeira situação aqui é para você calcular de quantas formas ele pode visitar o Maracanã, sabendo que ele vai em 3 estádios diferentes. Como é que a gente podia fazer isso? Não importando a ordem? Então, olha só. Você tem que ir obrigatoriamente no Maracanã. Maracanã é uma escolha obrigatória. Maracanã tem que ser escolhido aqui como um desses 3. E você tem que escolher 2 outros. Por quê? Porque são 3 estádios diferentes que ele tem que visitar. Um já é o Maracanã. Ele tem que escolher mais outros 2 além do Maracanã. E não importa a ordem, né? Ele falou, não interessa a ordem. Interessa quais as escolhas que ele vai fazer. Tá, então de quantas maneiras ele pode fazer isso? Ele tem que escolher 2 de um total de quantos? De 11. Porque são 12 estádios. Um é o Maracanã, que você já fixou. Sobraram 11 estádios, você tem que escolher 2 deles. Então isso pode ser feito de quantas formas? Combinação de 11, 2 a 2. Você tem que escolher 2 entre 11, né? Então essa situação 1 pode ser feita desse número de vezes aqui. Combinação de 11, 2 a 2. Que é escolher 2 estádios de um total de 11. E eu não estou levando em conta a ordem aí como ele pediu, né? Então a gente está fazendo com combinação, não tem nada de arranjo aí. Agora, essa número 2 tem que prestar muita atenção nisso que ele está falando aqui, tá? A gente vai ter que abrir em 2 casos. É o tipo de problema mais difícil de análise combinatória, é quando você tem que abrir em 2 casos, né? Às vezes você começa a abrir em 2 casos, em 3, em 4, aí ele fica difícil. Olha só, se conhecesse o estádio do Mineirão, também teria que conhecer a Arena Pantanal. Isso é uma condição. Caso contrário, quer dizer, se isso não acontecesse, caso contrário, então teria que acontecer isso aqui. Então, na verdade, aqui nós temos 2 condições. Ou ele conhece o Mineirão e a Arena Pantanal também, ou então não conhece nenhum dos 2. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir essa 2 em 2 casos também. Primeiro caso, vamos chamar de 2A.
2A é sem conhecer o Mineirão, sem Mineirão. E 2B seria com Mineirão. Olha só, se ele não conhecer o Mineirão, de qualquer maneira ele tem que escolher 3. 3 que não sejam o Mineirão, né? Agora, olha o que ele falou aqui. Caso contrário, não conheceria nenhum dos dois. Ou seja, se ele não conhecer o Mineirão, ele também não vai querer conhecer essa tal de Arena Pantanal. Nenhum nem outro. Porque, caso contrário, não conheceria nenhum dos dois. Então, sem Mineirão, você tem que eliminar 2 estádios. Você vai eliminar o Mineirão e vai eliminar esse aqui também. Então, você vai escolher 3 estádios que não são nem o Mineirão e nem a Arena Pantanal. Nenhum nem outro. Quantos você vai ter, então, aqui? Você tem que escolher 3 de um total de quantos? Um total de 10 estádios, porque são 12 estádios, você está eliminando o Mineirão e a Arena Pantanal também. Nenhum nem outro. Então isso aqui é o número de possibilidades de atender isso aqui. Agora, se ele conhecer o Mineirão, olha aqui, se conhecesse o Mineirão, também teria que conhecer a Arena Pantanal. Então, ele ia conhecer o Mineirão, ele iria conhecer a Arena Pantanal e teria que conhecer ainda um terceiro estádio. Ele tem que escolher um terceiro estádio dos que estão sobrando. Isso aqui é obrigatório. Conhecer o Mineirão tem que conhecer isso aqui também. Não tem escolha. Tá, então nesse caso, ele vai ter que escolher quantos para cá? Eu tenho que escolher um estádio de um total de quantos disponíveis? De 10. Porque esses aqui já estão escolhidos, já estão tomados, né? Então eu tenho que escolher um entre 10. Tá, então isso aqui ficou o seguinte. Essa situação 1, combinação de 11, 2 a 2. Combinação de 11, 2 a 2. Isso aqui é 11 vezes 10 dividido por 2 fatorial. 11 vezes 10 sobre 2, isso vai dar 55. Então, o número de maneiras de satisfazer essa condição 1 é 55. Agora, a situação 2 tem essas duas hipóteses aqui, né? Com Mineirão e sem Mineirão. Com Mineirão é combinação de 10, 1 a 1. Combinação de 10, 1 a 1, que dá 10 isso. E sem Mineirão? Sem Mineirão é isso aqui que a gente já viu. Combinação de 10, 3 a 3. Porque sem Mineirão quer dizer também que é sem Pantanal. Então eu vou ter 10 para escolher, tem que escolher 3. Então isso aqui vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 3 fatorial, 2 vezes 3. Isso aqui simplificando vai ficar 3 aqui, aqui vai ficar 4, vai ficar 3 vezes 4 vezes 10, isso vai dar 120. Então essa opção 2 tem esses dois caminhos aqui. Total é 120 mais 10, isso vai dar 130. Então, a razão entre esses números de escolhas aqui é 55 sobre 130. 55 sobre 130, que a gente pode simplificar por 5. Simplificando por 5, isso aqui vai ficar 11 sobre 26. 11 sobre 26, olha aqui. 11 sobre 26, resposta correta. Letra A de alfa.